Vivendo em harmonia com o mundo e a sabedoria da natureza segundo os estoicos. Sabedoria da natureza no estoicismo. A filosofia estoica, desenvolvida na Grécia Antiga por pensadores como Zenão de Cítio, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, é uma escola de pensamento que busca ensinar como viver uma vida virtuosa, serena e em harmonia com o universo. O estoicismo se baseia na ideia de que a felicidade verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas sim do domínio das próprias atitudes e comportamentos em conformidade com a razão. Centro do estoicismo é o conceito de viver em acordo com a natureza. Os estoicos acreditavam que a natureza não era apenas um cenário onde a vida humana se desenrola, mas uma força orientadora e instrutora, intrinsecamente ligada à razão e à virtude. Para eles, a natureza é uma expressão do Logos, a razão universal, que governa e permeia todo o cosmos. Viver de acordo com a natureza, portanto, é viver em harmonia com essa ordem racional e cósmica, aceitando os eventos que ocorrem como partes de um plano maior e mais sábio. A importância de viver em harmonia com a natureza para os estoicos não pode ser subestimada. Para eles, essa harmonia é o caminho para a eudaimonia, ou seja, a felicidade plena e o bem-estar. Ao observar a natureza, os estoicos aprenderam sobre a transitoriedade das coisas, a inevitabilidade da mudança e a interconexão de todos os seres vivos. A natureza ensina, através de suas estações e ciclos, que nada é permanente e que a aceitação desse fato é fundamental para alcançar a paz interior. Além disso, a natureza é vista como um guia para uma vida virtuosa. Os estoicos observavam que a natureza age sem excessos e de forma equilibrada. Cada ser vivo, desde as plantas até os animais, cumpre seu papel no grande esquema das coisas sem buscar mais do que o necessário para sua sobrevivência. Esse equilíbrio natural inspirou os estoicos a adotar a moderação e a simplicidade como valores essenciais para uma vida boa. A natureza também desempenha um papel crucial no ensinamento da aceitação. Para os estoicos, resistir aos eventos naturais e inevitáveis da vida, como a morte ou a perda, é lutar contra o próprio Logos. Em vez disso, eles defendem a aceitação desses eventos com serenidade, reconhecendo que tudo ocorre como deve ocorrer dentro da ordem natural. Portanto, para os estoicos, viver em harmonia com o mundo natural não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem deseja alcançar a verdadeira paz e virtude. Através da observação e compreensão da natureza, eles encontraram as bases para uma vida plena, guiada pela razão e em consonância com a ordem cósmica. Em um mundo muitas vezes caótico e imprevisível, a sabedoria da natureza ofereceu aos estoicos um caminho seguro para a tranquilidade e a realização pessoal. O conceito de Logos e a ordem natural. No coração do estoicismo, encontra-se o conceito de Logos, um termo grego que se traduz como razão, discurso ou palavra. No contexto estoico, porém, Logos tem um significado mais profundo e abrangente, ele representa a razão universal, o princípio racional que governa e permeia todo o cosmos. Para os estoicos, o Logos é a força organizadora e ordenadora do universo, uma lei cósmica que mantém tudo em harmonia e equilíbrio. O Logos, segundo os estoicos, é a essência da racionalidade que não apenas dá forma ao universo, mas também guia seu funcionamento. Cada evento, cada movimento, cada vida no cosmos ocorre em conformidade com esse princípio racional. Nada acontece por acaso, tudo está interligado por uma rede de causa e efeito que obedece ao Logos. Assim, a natureza, com suas leis e ciclos, é vista como uma manifestação direta desse Logos, refletindo a ordem e a inteligência intrínsecas ao universo. A natureza, para os estoicos, é uma expressão viva do Logos. Ela opera de forma racional, seguindo padrões e leis que, embora muitas vezes misteriosos para os humanos, são coerentes e consistentes. Por exemplo, as mudanças das estações, o crescimento das plantas, o comportamento dos animais, todos esses fenômenos são vistos como exemplos de como a natureza age em conformidade com o Logos. Ela não desperdiça, não age de forma caprichosa ou aleatória, ao contrário, tudo na natureza tem um propósito e um lugar na ordem universal. Esse entendimento do Logos como a razão que governa a natureza tem implicações profundas para o comportamento humano. Os estoicos acreditavam que, assim como a natureza, os seres humanos também possuem uma parcela do Logos dentro de si, a razão humana. Viver de acordo com o Logos, portanto,
é viver de acordo com a própria natureza racional do ser humano. Isso significa agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação, as virtudes centrais do estoicismo. Ao compreender o Logos e reconhecer sua presença na natureza, os estoicos encontravam orientação para suas ações. Eles viam na natureza um exemplo de como deveriam conduzir suas vidas, com equilíbrio, aceitação e em harmonia com o todo. A natureza não luta contra o que é inevitável, e assim também os estoicos eram ensinados a aceitar o destino com serenidade. Essa aceitação, porém, não era uma resignação passiva, mas uma escolha ativa de viver em conformidade com a ordem natural, realizando o que está ao alcance da razão e aceitando com tranquilidade o que está além do controle humano. Portanto, o Logos no estoicismo não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade prática que orienta a vida. Ele nos lembra que estamos todos conectados a um universo maior, regido por leis que são justas e racionais. Viver em harmonia com o Logos é viver em harmonia com a natureza e, por extensão, com nós mesmos, pois nossa razão é uma centelha dessa razão universal. Ao seguir essa orientação, os estoicos acreditavam que poderiam alcançar uma vida de virtude, paz interior e verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias externas. Viver de acordo com a natureza, o ideal estoico. No estoicismo, a máxima viver de acordo com a natureza é um princípio central que orienta todas as outras virtudes e práticas da filosofia. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significa alinhar a vida humana com as leis e a ordem do universo, que são regidas pelo Logos, a razão universal. Isso envolve tanto a compreensão e aceitação da natureza externa, como o universo e seus processos, quanto o reconhecimento da própria natureza interna, que é a razão humana. O significado dessa máxima vai além de simplesmente seguir os instintos naturais ou buscar uma vida ao ar livre. Trata-se de entender que, como seres racionais, os humanos têm o dever de viver em consonância com a razão, que é a essência da natureza tanto em nós quanto no cosmos. Isso implica agir com virtude, já que a virtude, para os estoicos, é a expressão mais elevada da razão. A importância de viver de acordo com a natureza no estoicismo. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza é o caminho direto para a eudaimonia, que pode ser traduzida como felicidade plena ou bem-estar espiritual. A eudaimonia é o estado de viver em harmonia com a natureza, onde a pessoa encontra paz interior, satisfação e um senso de propósito. Diferente de uma felicidade baseada em prazeres efêmeros ou circunstâncias externas, a eudaimonia é duradoura e inabalável, pois está enraizada na virtude e na aceitação da ordem natural. Os estoicos acreditavam que, ao viver de acordo com a natureza, uma pessoa seria capaz de alcançar a serenidade, independentemente das adversidades externas. Isso porque tal vida está em sintonia com o Logos, e, portanto, está livre de conflitos internos e resistências inúteis contra o destino. Viver de acordo com a natureza é, em última instância, viver uma vida de significado, integridade e paz. Aplicação prática: como os estoicos incorporavam a natureza em suas vidas. Os estoicos não viam a natureza apenas como um conceito filosófico abstrato, mas como uma realidade prática que deveria ser incorporada na vida cotidiana. A observação e o respeito pela natureza guiavam suas ações e decisões diárias. Um exemplo claro disso é a prática da aceitação dos eventos naturais, conhecida como amor fati, amor ao destino. Ao observar a natureza e seus ciclos inevitáveis, como o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, ou o ciclo de vida e morte, os estoicos aprendiam a aceitar os acontecimentos da vida sem resistência, vendo-os como parte do grande plano racional do Logos. Outra prática importante era a simplicidade voluntária. Inspirados pela economia e equilíbrio da natureza, os estoicos evitavam excessos e buscavam uma vida simples, focada no essencial. Eles acreditavam que a natureza oferece tudo o que é necessário para viver bem e que o desejo por mais do que o necessário é um desvio da razão. Os estoicos também incorporavam a meditação diária sobre a transitoriedade da vida, refletindo sobre a impermanência de todas as coisas naturais. Essa prática os ajudava a manter a perspectiva correta sobre o que realmente importa, desenvolvendo desapego em relação a bens materiais e status social, e focando na virtude como o verdadeiro bem. Portanto, viver de acordo com a natureza, no estoicismo, não era uma ideia meramente teórica, mas uma orientação prática para conduzir uma vida equilibrada, virtuosa e em harmonia com o mundo.
Observando e respeitando a natureza, os estoicos encontravam sabedoria, orientação e paz interior, alinhando suas vidas com a ordem universal e, assim, alcançando a verdadeira felicidade. A virtude e a natureza em uma conexão indissociável. Para os estoicos, a virtude não é apenas uma característica desejável, mas a expressão mais autêntica e natural da essência humana. Eles acreditavam que, assim como cada ser na natureza cumpre seu papel de acordo com suas características intrínsecas, os humanos também têm um propósito natural, viver de acordo com a razão. A virtude, então, é a manifestação da razão em ação, guiando o ser humano para viver em harmonia com sua própria natureza e com o cosmos. Viver virtuosamente é, para os estoicos, o caminho mais natural para o ser humano. Isso ocorre porque a virtude é a forma como a razão se expressa em comportamentos e decisões que estão em conformidade com o Logos, o princípio racional que governa o universo. Assim, a prática das virtudes é vista como a realização plena da natureza humana, levando a uma vida de integridade, paz interior e satisfação duradoura. Exemplos de virtudes estoicas inspiradas pela natureza. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardeais que consideravam essenciais para viver de acordo com a natureza em sabedoria, coragem, justiça e temperança. Cada uma dessas virtudes está profundamente enraizada na observação da natureza e no entendimento de como ela opera. Sabedoria, e a sabedoria estoica é inspirada pela racionalidade da natureza. Assim como a natureza age de maneira lógica e ordenada, a sabedoria nos guia a tomar decisões baseadas na razão e no discernimento, em vez de impulsos emocionais ou desejos irracionais. Coragem, e a coragem é vista na natureza como a persistência dos seres vivos em enfrentar os desafios e adversidades. Da mesma forma, os estoicos acreditam que a coragem é necessária para enfrentar as dificuldades da vida com firmeza, aceitando que não pode ser mudado e agindo com determinação onde a mudança é possível. Justiça, e a justiça estoica é inspirada pela harmonia e equilíbrio presentes na natureza. Cada elemento da natureza cumpre seu papel sem prejudicar o todo, e da mesma forma, a justiça nos orienta a tratar os outros com equidade, respeitando os direitos e as necessidades de cada ser. Temperança, e a temperança reflete o equilíbrio natural que a natureza demonstra em seus ciclos e processos. Para os estoicos, a temperança é a virtude que modera nossos desejos e ações, mantendo-nos alinhados com o que é natural e necessário, sem excessos ou carências. O papel da natureza no cultivo da virtude. A natureza, com sua ordem, simplicidade e equilíbrio, serve como uma fonte constante de inspiração e orientação para a prática das virtudes estoicas. Ao observar a natureza, os estoicos aprendem lições valiosas sobre como viver virtuosamente. Por exemplo, a regularidade dos ciclos naturais ensina sobre a importância da constância e da perseverança na prática da virtude. Assim como a natureza segue seu curso inalterado, seja na mudança das estações ou no ciclo de vida dos seres vivos, os estoicos eram incentivados a praticar a virtude de forma consistente, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, a natureza demonstra uma aceitação tranquila dos eventos inevitáveis, como o nascer e o pôr do sol, as mudanças climáticas e a passagem do tempo. Essa aceitação serve como um modelo para os estoicos cultivarem a serenidade diante dos desafios da vida, desenvolvendo a virtude da coragem ao enfrentar o desconhecido e a incerteza. A temperança também é reforçada pela observação da natureza. Na natureza, não há excessos, cada ser vivo toma apenas o que precisa para sobreviver. Esse exemplo inspira os estoicos a praticarem a moderação em suas próprias vidas, evitando excessos que podem levar à desarmonia e ao sofrimento. Portanto, a natureza não é apenas um cenário onde a vida humana ocorre, mas um mestre silencioso que ensina as virtudes através de seu funcionamento harmonioso e equilibrado. Ao alinhar suas vidas com as lições da natureza, os estoicos acreditavam que poderiam cultivar virtudes que, por sua vez, os levariam a uma vida plena e verdadeiramente humana, em conformidade com a ordem universal. A aceitação do destino e a natureza cíclica da vida. O conceito de amor fati é uma das ideias mais profundas do estoicismo e está intimamente ligado à aceitação da natureza e do destino. Traduzido literalmente como amor ao destino, amor fati sugere que devemos não apenas aceitar, mas também abraçar tudo o que acontece em nossas vidas, reconhecendo que cada evento faz parte da ordem natural do universo, regida pelo Logos.
Para os estoicos, tudo o que ocorre no universo segue uma razão maior, e resistir ao destino seria o mesmo que resistir à própria natureza. O amor fati envolve uma aceitação ativa, onde se aprende a ver o valor e a oportunidade de crescimento em todas as situações, sejam elas agradáveis ou desafiadoras. Ao amar o destino, o estoico se alinha com a ordem natural, reconhecendo que, assim como as forças da natureza seguem seus cursos, os acontecimentos da vida seguem um fluxo que não está sob nosso controle. Essa aceitação profunda e amorosa do destino traz serenidade, pois elimina a resistência interna e nos permite viver em harmonia com a realidade tal como ela é. A natureza cíclica da vida e a visão estoica da morte. A natureza ensina continuamente sobre os ciclos inevitáveis de nascimento, crescimento, declínio e renovação. Desde as estações do ano até os ciclos de vida e morte nas plantas e animais, a natureza é um lembrete constante de que tudo segue um ritmo cíclico, onde nada permanece estático. Para os estoicos, esses ciclos são uma manifestação clara do Logos em ação, demonstrando a inevitabilidade das mudanças e a impermanência de todas as coisas. Os estoicos observavam a natureza e viam nela um espelho da condição humana. Eles acreditavam que, assim como as plantas crescem, florescem e eventualmente murcham, a vida humana também segue um ciclo natural que inclui a morte como um estágio inevitável. Esse entendimento da natureza cíclica da vida leva a uma aceitação tranquila da morte, não como um evento trágico, mas como uma parte essencial e natural do ciclo da existência. A morte como uma parte natural e inevitável do ciclo da vida. No estoicismo, a morte é vista como uma transição natural, uma fase do ciclo contínuo da vida. Os estoicos acreditavam que, ao aceitar a morte como parte da ordem natural, uma pessoa pode viver de maneira mais livre e autêntica, sem ser atormentada pelo medo do fim. A reflexão constante sobre a morte, conhecida como memento mori, era uma prática comum entre os estoicos, usada para lembrar que a vida é finita e que cada momento deve ser vivido com virtude e propósito. A aceitação da morte como parte do ciclo natural permite aos estoicos viverem com coragem e serenidade, sabendo que, assim como o sol nasce e se põe, suas vidas também têm um início e um fim predeterminados pelo Logos. Esta perspectiva traz um profundo respeito pela vida e pela natureza, incentivando uma vida em que cada momento é valorizado e vivido em harmonia com o destino. Através do amor fati e da aceitação da natureza cíclica da vida, os estoicos encontravam paz interior e força para enfrentar as adversidades. Eles compreendiam que a resistência ao que é natural apenas traz sofrimento, enquanto a aceitação e o amor pelo destino nos alinham com a ordem universal, permitindo uma vida plena e serena, em conformidade com as leis da natureza. A interconexão de todas as coisas da natureza. Os estoicos viam o universo como um organismo vasto e interconectado, onde todas as partes, grandes ou pequenas, desempenham um papel essencial para o funcionamento do todo. Para eles, cada ser, desde a mais humilde planta até o mais complexo dos animais, estava interligado, formando uma teia de existência governada pelo Logos, a razão universal. Essa visão de interdependência universal implica que nada existe em isolamento, cada ação, cada evento, e cada ser vivo influencia e é influenciado por outros. No estoicismo, essa interconexão reflete a ideia de que todos os seres são parte de uma única comunidade cósmica, onde o bem-estar de um afeta o bem-estar de todos. A interdependência universal também reforça a crença estoica na unidade e coesão do cosmos, onde a harmonia natural só pode ser alcançada quando cada ser cumpre seu papel e respeita os papéis dos outros. Como essa interconexão afeta a visão estoica de comunidade e responsabilidade? A ideia de que tudo está interconectado na natureza leva os estoicos a uma profunda consciência de comunidade e responsabilidade. Se todos os seres são parte de um único todo, então cada ação individual tem repercussões que se estendem além do indivíduo, afetando o equilíbrio e a harmonia da comunidade e do cosmos. Essa compreensão fundamenta a ética estoica de viver não apenas para si, mas também para o bem comum, em alinhamento com as necessidades e o bem-estar da comunidade universal. Os estoicos acreditavam que, assim como cada parte do corpo humano deve funcionar em harmonia para a saúde do todo, cada pessoa deve agir em consideração ao bem-estar coletivo. Essa visão promove uma ética de responsabilidade mútua, onde as virtudes como a justiça e a compaixão não são apenas valores individuais, mas obrigações naturais que cada pessoa tem para com os outros e para com o mundo em geral.
Ao reconhecer a interconexão de todas as coisas, os estoicos incentivavam a prática do altruísmo e do respeito pela ordem natural. A harmonia universal, o lugar do ser humano na ordem natural. Reconhecer a interconexão de todas as coisas leva os estoicos a uma apreciação da harmonia universal, onde cada ser, incluindo os humanos, tem um lugar e uma função na ordem natural. Para os estoicos, o ser humano ocupa uma posição única, com a capacidade de raciocinar e agir em conformidade com o Logos. No entanto, essa capacidade traz consigo a responsabilidade de viver em harmonia com o resto da criação, respeitando o papel de cada ser na grande teia da vida. Os estoicos ensinavam que o ser humano, ao entender e aceitar seu lugar na ordem natural, pode viver de forma virtuosa e em equilíbrio com o universo. Isso significa reconhecer que o bem-estar pessoal está intrinsecamente ligado ao bem-estar da natureza e da comunidade. Ao viver em sintonia com a harmonia universal, o ser humano contribui para a manutenção do equilíbrio natural, enquanto se realiza como parte integral desse vasto organismo cósmico. Respeitar o papel de cada ser na ordem natural também implica em viver de acordo com os princípios da temperança, justiça e moderação. Ao evitar excessos e agir com consideração pelo impacto de nossas ações no mundo ao nosso redor, os estoicos acreditavam que podemos manter a harmonia tanto em nossas vidas quanto no universo. Dessa forma, o estoicismo ensina que a verdadeira realização e paz interior vem do alinhamento com a ordem natural, onde cada ser contribui para o todo e vive em respeito e harmonia com todos os outros. Simplicidade e moderação e lições da natureza. A natureza, em sua essência, é um modelo de simplicidade, equilíbrio e eficiência. Tudo na natureza ocorre de forma direta e sem excessos, cada ser vive em conformidade com suas necessidades, sem acumular mais do que o necessário. As plantas crescem conforme a disponibilidade de luz e nutrientes, os animais seguem ciclos naturais de alimentação e descanso, e os ecossistemas operam em um delicado equilíbrio, onde cada elemento desempenha seu papel de maneira eficiente. Os estoicos viam na natureza um reflexo do Logos, a razão universal, e acreditavam que a simplicidade e o equilíbrio observados na natureza deveriam ser imitados na vida humana. Eles ensinavam que, ao buscar uma vida simples e moderada, as pessoas poderiam se alinhar com o ritmo natural do universo, evitando os excessos que trazem desequilíbrio e sofrimento. A natureza, portanto, não apenas inspira, mas também orienta os seres humanos a viverem com menos, focando no que é verdadeiramente essencial. A vida simples como reflexo de uma vida em harmonia com a natureza. Para os estoicos, viver em harmonia com a natureza significa adotar uma vida simples, livre de luxos desnecessários e desejos excessivos. Eles acreditavam que a busca incessante por riqueza, poder ou prazer apenas nos afasta da verdadeira felicidade, que está enraizada em viver de acordo com a natureza. A vida simples não é uma vida de privação, mas uma vida de contentamento, onde as necessidades básicas são atendidas, e o foco é colocado no cultivo das virtudes e na paz interior. A simplicidade, portanto, é vista como uma forma de estar em sintonia com o mundo natural, onde o excesso é evitado e o suficiente é valorizado. Ao observar a natureza, que se desenvolve de forma ordenada e eficiente, os estoicos aprendiam a reduzir suas necessidades ao mínimo, evitando o desperdício e mantendo um estilo de vida que respeita os recursos limitados da terra. Viver de forma simples também reforça a conexão com o presente, eliminando a distração dos desejos futuros ou das preocupações passadas. Práticas estoicas de moderação inspiradas pela natureza. A moderação é uma das principais virtudes estoicas, e seu desenvolvimento é inspirado pela observação da natureza. Os estoicos praticavam a moderação em todos os aspectos da vida, desde a alimentação até os relacionamentos, acreditando que o excesso em qualquer forma leva ao desequilíbrio e, eventualmente, à infelicidade. Para eles, a moderação não era apenas uma escolha ética, mas uma prática essencial para manter a saúde física e mental, e para viver em harmonia com o mundo ao redor. Algumas práticas estoicas de moderação inspiradas pela natureza incluem a alimentação consciente, comer apenas o necessário, sem excessos, seguindo o exemplo dos animais que comem o suficiente para sustentar suas necessidades, mas não mais do que isso. Minimalismo e reduzir posses materiais ao essencial, evitando o acúmulo de objetos que não trazem valor real à vida, em sintonia com o modo como a natureza utiliza recursos de forma eficiente.
Tempo na natureza, passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, como um lembrete constante da simplicidade e beleza natural, e como uma prática para cultivar a paz interior. Simplicidade nas relações, cultivar relacionamentos baseados em respeito e sinceridade, evitando o drama e a complicação desnecessária, seguindo o exemplo de cooperação e equilíbrio que a natureza nos oferece. Ao adotar essas práticas, os estoicos buscavam viver de acordo com os princípios da natureza, mantendo a simplicidade e a moderação como guias para uma vida virtuosa e equilibrada. Eles acreditavam que, ao imitar a natureza em sua eficiência e simplicidade, poderiam alcançar uma vida mais plena, harmoniosa e feliz. A meditação estoica e a contemplação da natureza. A contemplação da natureza desempenha um papel significativo na prática estoica, funcionando como um meio poderoso de introspecção e meditação. Os estoicos acreditavam que a natureza, em sua beleza e simplicidade, é um reflexo das leis universais do Logos, portanto, oferece uma fonte rica de sabedoria e tranquilidade. Ao se conectar com a natureza, os estoicos encontravam uma maneira de alinhar seus pensamentos e ações com a ordem natural, promovendo a paz interior e a clareza mental. A observação da natureza permite aos estoicos observar a ordem e a harmonia que prevalecem no mundo natural, servindo como um lembrete constante das verdades universais sobre a vida e o comportamento humano. Através da meditação na natureza, os estoicos podem refletir sobre a impermanência, a simplicidade e a interconexão de todas as coisas, ajudando a manter uma perspectiva equilibrada e a cultivar a serenidade. Como a observação da natureza pode servir como uma ferramenta de meditação? A observação da natureza é uma ferramenta de meditação eficaz para os estoicos, oferecendo uma forma prática de internalizar os princípios estoicos e desenvolver a virtude. A natureza, com sua calma e ordem intrínseca, proporciona um ambiente ideal para a reflexão e a contemplação. Os estoicos utilizavam a natureza para meditar sobre questões filosóficas, como a transitoriedade da vida, a inevitabilidade da mudança e a importância da aceitação. Durante a meditação, os estoicos se concentravam em aspectos da natureza, como o ciclo das estações, o crescimento das plantas e o comportamento dos animais, para refletir sobre os princípios de moderação, resiliência e harmonia. Por exemplo, observar o ciclo de vida das árvores, desde o crescimento até a queda das folhas, podia inspirar a aceitação da mudança e a compreensão da impermanência. Além disso, a contemplação da natureza ajuda a centrar a mente e reduzir o estresse, proporcionando uma pausa das preocupações diárias e permitindo um retorno à simplicidade e clareza. A natureza, com sua beleza e equilíbrio, oferece uma perspectiva mais ampla sobre a vida, ajudando os estoicos a colocar seus problemas pessoais em perspectiva e a manter uma atitude de calma e aceitação. Práticas estoicas que incentivam a conexão com a natureza. Os estoicos incorporavam diversas práticas para se conectar com a natureza e usar essa conexão como uma ferramenta para o crescimento pessoal e a reflexão filosófica. Algumas dessas práticas incluem passeios ao ar livre. Os estoicos frequentemente se retiravam para a natureza para caminhar e refletir. Esses passeios proporcionavam um espaço para a introspecção, longe das distrações da vida urbana. Observação atenta, a prática de observar a natureza com atenção plena, observando as interações e os ciclos naturais, ajudava a internalizar lições sobre a ordem universal e a simplicidade. Diários de reflexão. Manter um diário de reflexão sobre observações da natureza e suas lições era uma prática comum. Essas anotações ajudavam a consolidar insights filosóficos e a promover o desenvolvimento pessoal. Rituais de gratidão. Práticas de gratidão pela beleza e generosidade da natureza eram usadas para cultivar uma atitude de apreciação e respeito pelo mundo natural. Exemplos históricos de estoicos que buscaram a natureza para a reflexão. Diversos filósofos estoicos ao longo da história buscaram a natureza como um meio para reflexão e inspiração. Entre eles, Sêneca. O filósofo Sêneca frequentemente se retirava para sua vila em Laurentum, onde passava tempo na natureza para meditar e escrever. Seus escritos revelam uma profunda apreciação pela simplicidade e pela tranquilidade encontrada no ambiente natural. Marco Aurélio. O imperador e filósofo Marco Aurélio escreveu suas meditações enquanto estava em campanha militar, muitas vezes em contato com a natureza. Seus escritos refletem a influência da observação natural e a busca pela sabedoria em meio às adversidades.
Epicteto, embora suas obras sejam mais focadas em ensinamentos orais, Epicteto também encorajava a conexão com a natureza como uma forma de meditação e reflexão, ajudando a cultivar a resiliência e a serenidade. Esses estoicos utilizaram a natureza não apenas como um cenário para suas práticas filosóficas, mas como uma fonte direta de inspiração e ensinamento. A natureza, para eles, era uma expressão viva das verdades universais e um meio eficaz de se alinhar com o Logos e alcançar a paz interior. A meditação estoica na natureza, portanto, não é apenas um exercício de reflexão, mas uma prática profunda que conecta o ser humano com a ordem universal e a sabedoria inata do mundo natural. Ao incorporar essas práticas na vida diária, os estoicos buscavam uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo, alinhando suas vidas com a harmonia e a simplicidade que a natureza oferece. A sabedoria eterna da natureza no estoicismo. Os ensinamentos estoicos sobre a natureza oferecem uma visão profunda e abrangente de como viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. A filosofia estoica valoriza a natureza não apenas como um reflexo do Logos, a razão universal, mas também como um guia essencial para a vida virtuosa e equilibrada. A natureza como guia e modelo, para os estoicos, a natureza representa um modelo de simplicidade, equilíbrio e eficiência. A observação da natureza ensina sobre a ordem universal e a necessidade de viver de maneira que respeite e se alinhe com esse equilíbrio natural. O conceito de Logos e a ordem natural, o Logos é visto como a razão universal que permeia e organiza o cosmos. A ordem natural é a manifestação desse Logos, e compreender essa ordem ajuda a orientar as ações humanas em conformidade com a harmonia universal. Viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza significa adotar uma vida simples e moderada, em sintonia com o ritmo e os princípios naturais. Isso é considerado essencial para alcançar a eudaimonia, ou felicidade plena. Virtude natureza, e a virtude é vista como uma expressão natural da condição humana. As virtudes estoicas, como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, são inspiradas pela observação da natureza e são fundamentais para uma vida equilibrada. A aceitação do destino e a natureza cíclica da vida, o conceito de amor fati, ou amor ao destino, está intrinsecamente ligado à aceitação da natureza cíclica da vida, incluindo a morte como uma parte inevitável e natural do ciclo existencial. Interconexão de todas as coisas na natureza, tudo na natureza está interconectado, e reconhecer essa interdependência nos ensina a responsabilidade mútua e o respeito pelo papel de cada ser na ordem universal. Simplicidade e moderação. E a natureza é um exemplo de simplicidade e moderação, oferecendo lições valiosas sobre como viver uma vida equilibrada e eficiente, evitando excessos e acumulando apenas o necessário. Meditação estoica e contemplação da natureza. A contemplação da natureza é uma prática estoica fundamental para a meditação e reflexão. Observar a natureza ajuda a cultivar a serenidade, a clareza mental e a conexão com os princípios filosóficos. Reflexão final. Na relevância da sabedoria estoica da natureza no mundo moderno. No mundo moderno, marcado por velocidade, consumo excessivo e desconexão com o ambiente natural, os princípios estoicos de harmonia com a natureza oferecem uma perspectiva valiosa e necessária. A sabedoria estoica da natureza nos lembra da importância de buscar equilíbrio e simplicidade em meio ao caos contemporâneo. Em uma era de constantes distrações e demandas, retornar à contemplação da natureza e adotar práticas de simplicidade e moderação pode proporcionar um senso renovado de propósito e paz interior. A relevância desses princípios estoicos é evidente na necessidade crescente de práticas sustentáveis e de uma vida mais consciente e harmoniosa com o meio ambiente. A sabedoria da natureza estoica oferece um contraponto necessário ao consumismo e ao estresse, incentivando uma abordagem mais equilibrada e integrada à vida. Incentivo à prática e incorporando a sabedoria da natureza estoica na vida diária. Para aplicar a sabedoria da natureza estoica no cotidiano, considere as seguintes sugestões práticas. Cultivar a observação e a reflexão. Dedique tempo para estar ao ar livre, observando a natureza com atenção. Use esses momentos para refletir sobre os princípios estoicos de simplicidade, equilíbrio e aceitação. Adotar a simplicidade e a moderação. Revise suas posses e hábitos de consumo, buscando simplificar e reduzir o excesso. Adote práticas de moderação em alimentação, trabalho e lazer.
praticar a aceitação e a resiliência, e enfrente os desafios da vida com uma atitude de aceitação e resiliência, entendendo que os ciclos naturais incluem altos e baixos. Fomentar a conexão com a comunidade, reconheça a interconexão com os outros e adote uma atitude de responsabilidade e altruísmo, contribuindo para o bem-estar coletivo. Incorporar a meditação e a contemplação, estabeleça uma prática regular de meditação que inclua a contemplação da natureza. Use esses momentos para acalmar a mente e alinhar suas ações com os princípios estoicos. Incorporar esses princípios e práticas na vida diária pode ajudar a criar um estilo de vida mais equilibrado, harmonioso e alinhado com a sabedoria eterna da natureza estoica. Ao aplicar essas lições, podemos encontrar uma maior sensação de paz, propósito e conexão com o mundo ao nosso redor. Assim como a natureza se adapta e encontra equilíbrio em seus ciclos, que possamos nós também viver em harmonia com a ordem universal, cultivando simplicidade e serenidade em nossos corações. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre a sabedoria estoica e a harmonia com a natureza. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar o sino de notificação para não perder nenhuma atualização. Sua presença e apoio são fundamentais para continuarmos compartilhando mais reflexões e ensinamentos. Até a próxima!